Bom dia! Hoje eu queria falar com as mulheres que me acompanham e já adianto que quando eu falei com Jesus que eu gravaria esse vídeo, ele me prometeu uma porção de renovo sobre todas as mulheres que assistirem e a minha intenção genuinamente é trazer pra vocês o que Deus tem falado ao meu coração e o que Ele tem derramado sobre a minha vida no sentido de não me poupar de determinados sofrimentos para produzir em mim, através de mim, um peso de glória para abençoar a vida de outras mulheres. E quando eu falo um peso de glória, não é um peso de glória sobre a minha vida para que eu me glorie em mim mesma, mas um peso de glória para que Ele seja glorificado através das minhas adversidades e através dos meus sofrimentos. Eu vi o ano de 2025 como o ano mais desafiador de toda a minha vida, o ano que eu fui testada em todos os níveis, o ano que eu passei por situações que eu fui totalmente humilhada, assim, que eu precisei me rebaixar a um nível muito drástico para que o Senhor se mostrasse naquela situação. E quando eu falo disso, gente, eu falo de situações em que a gente se sente totalmente injustiçado, mas ainda assim a gente segue, sabe? A gente segue, a gente enfrenta de cabeça erguida e a gente pede direção a Deus e a gente chora e a gente levanta no dia seguinte pra viver aquilo ali. E em todo o tempo dessas aflições e dessas adversidades, Deus me mostrava o meu valor, Deus me mostrava o quanto Ele estava cuidando de mim, mas no meu íntimo e no meu contexto humano, e quando eu falo assim, lembrando das situações, eu sentia que eu não era suficiente, eu sentia que eu não estava conseguindo fazer o meu melhor, eu sentia que eu estava falhando, sabe? Não existir, assim. E isso me doía tanto, porque é muito triste, sabe? Quando a gente desfruta de situações em que a gente sente o nosso valor sendo diminuído. Mas Deus é muito fiel, Ele restaurou meu coração, Ele trouxe sobre a minha vida uma bênção de renovo muito grande nesse ano. Ele me honrou, né? Isso é a parte mais importante, quando a gente entende que Deus está nos honrando. E o tempo de luta foi um tempo que me transformou, assim, em muitas camadas, muitas camadas. Me colocou num lugar de muita introspecção, um lugar de um fortalecimento interno muito grande, um lugar que me conduziu à sabedoria de jamais duvidar do que Deus poderia fazer em mim e através de mim. Eu queria compartilhar com você que, apesar de sentirmos que precisamos dar conta de tudo, nós não precisamos dar conta de tudo. Apesar de sentirmos que nós precisamos ser super-heroínas, nós não precisamos. E apesar de sentirmos que em muitos momentos nós estamos sozinhas, o Senhor está conosco, mesmo que nós não acreditemos nisso. E eu fico pensando assim, se o Senhor realmente não estivesse conosco, nós não teríamos resistido aos nossos piores dias. E isso é um fato, gente. Por mais que a gente acredite que existe força em nós mesmos para lidar com as coisas que hoje nos apresentam, não existe, sabe? A gente realmente não teria capacidade de lidar com as coisas, e eu nem falo por sermos mulheres, eu falo num contexto generalizado. Existem situações que nos constroem e existem situações que nos destroem. E quando eu penso nisso, eu fico muito reflexiva, porque as situações que nos destroem, elas não nos destroem pra encerrar na destruição, elas nos destroem para que algo melhor seja produzido dentro de nós. E Jesus, ele não tem muito a mania de reformar as coisas só. Em muitos momentos que os processos são individuais, ele prefere nos quebrar e fazer de novo. Então, o que eu queria compartilhar é que eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar em mulheres que estão no momento de sentirem que estão sendo quebradas. Mas o que Deus quer falar no seu coração essa manhã é que você está sendo reconstruída em uma versão mais poderosa e mais capaz, não para enfrentar dificuldades, mas para preparar e capacitar outras mulheres. Eu creio genuinamente que Deus tem preparado um tempo novo para as mulheres que me acompanham. Eu creio genuinamente que Deus tem me levantado como um canal para a vida dessas mulheres, não pelo fato de que eu sou boa, mas pelo fato de que eu estou disposta. No início desse ano eu me coloquei diante do Senhor com o coração muito contrito e muito dependente, assim, de falar: Deus, tá bom, faz do jeito que você quiser, eu realmente estou aqui, pode me usar, eu estou à disposição. Eu abri mão de um grande projeto realmente para ter mais tempo em falar aquilo que eu vim fazer no mundo.
E eu queria dizer que o Senhor tem um tempo novo para sua vida. Dizer que o Senhor tá preparando seu coração para algo grandioso. Dizer que o Senhor tem te fortalecido para uma nova fase e que o Senhor vai te usar na vida de muitas mulheres. Eu quero fazer uma oração com você pra gente começar esse dia, essa semana e continuar o nosso ano aí, que já passou quase 19% do ano de 2026. Olha que loucura! Isso é quase um quinto do ano. E existe muito trabalho a ser feito através da sua vida. E um trabalho que não te cansa, um trabalho que vai te renovar e que vai te abençoar e prosperar de uma forma muito abundante. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Muito obrigada, Deus, pela sua graça em nós e através de nós. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor tem sido nosso sustento, a nossa força. O Senhor tem trazido sobre nós a provisão que nós precisamos em cada dia. Obrigada, Pai, pela nossa saúde, pela nossa família, pela nossa casa, Senhor. Muito obrigada por hoje termos condições de acessarmos informações, de nos conectarmos com pessoas. Obrigada, Deus, pela condição cognitiva de assistir esse vídeo, entender o que está sendo dito. Obrigada, Pai, por ativar o nosso espírito nessa manhã para que nós possamos receber essa palavra do Senhor. Obrigada, Jesus, pela sua bondade infinita, pela sua misericórdia que se renova todos os dias sobre nós, Pai. E muito obrigada também pelas tribulações e pelas adversidades, porque o que ela produz em nós é um eterno peso de glória. E isso, sem sombra de dúvidas, está nos preparando para viver o resto da eternidade com o Senhor. Eu te peço, Deus, nessa manhã que o Senhor venha renovar não só a mim, mas todas as mulheres que estão assistindo esse vídeo, Pai. Eu te peço que sobre a vida de cada uma delas esteja a sua graça e o seu favor de uma forma abundante e sobrenatural, Pai. Eu te peço a Deus que o Senhor vá de encontro a cada necessidade delas, vá de encontro à família de cada uma delas, aos desejos de cada uma delas, à vida profissional, à vida emocional. Eu te peço, Senhor, que exista um renovo também sobre a vida espiritual e que, em nome de Jesus, a fé de cada uma delas seja fortalecida apesar das adversidades, Pai. Nós sabemos que em muitos momentos nos sentimos totalmente esgotadas, com a nossa força, assim, no nível mínimo. Mas nós sabemos que é nesse momento, Pai, que o Senhor nos pega no colo e que o Senhor nos mostra de uma forma muito sutil o quanto tem cuidado de nós, Pai. Eu te peço que o Senhor ative a nossa sensibilidade para te perceber nos detalhes. Eu te peço a Deus que o Senhor traga sobre nós o espírito de calmaria, o espírito de bondade também, que nós possamos ser gentis com as pessoas que estão ao nosso redor, que nós possamos, Deus, refletir a sua essência. Eu te peço que o Senhor traga sobre nós o espírito de humildade, Pai. Traga sobre nós resiliência, traga sobre nós mansidão. Que em nome de Jesus nós possamos desenvolver dons do Espírito para servirmos todos que estão ao nosso redor, Senhor. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor também traga sobre nós ao longo dessa semana a oportunidade de sermos melhores. Oportunidade, Deus, para que o nosso caráter seja forjado no Senhor, Deus. E que em nome de Jesus nós possamos refletir em todas as nossas ações a Tua graça e o Teu caráter, Deus. Eu te entrego a nossa semana, eu te entrego o nosso coração e eu te peço, Pai, que o Senhor nos abençoe de forma abundante e transbordante. Que nós possamos ser canais para abençoar a vida de outras pessoas, Pai. O Senhor sabe que esse é o desejo genuíno do meu coração. E eu te peço que o Senhor me fortaleça em toda a minha caminhada, fortaleça cada uma dessas mulheres, em nome de Jesus. Amém. E eu te desejo uma semana maravilhosa.